Resumo da Parashá. Parashá Vaislach. E enviou em português. Vai falar sobre o retorno de Yaakov para Eretz Israel. Yaakov tinha saído de Eretz, fugido do irmão, que queria matá-lo. E ele vai para a parentela de Abraham. Lá ele se casa com Lea, com Rachel. Lá ele tem 12 filhos. E ele está voltando por ordem do Eterno. E nesse retorno, ele vai ter que enfrentar o seu irmão. E, sabendo disso, ele envia mensageiros. Aqui, a palavra mensageiros é malachim. É a mesma palavra de anjos. Como se ele tivesse enviado anjos na sua frente. Para sondar as relações com Esav. Já tinha passado muitos anos. Ele queria ver como estava o ânimo do seu irmão. E este volta ao encontro do irmão com uma tropa de 400 homens. Yaakov, nesse momento de extrema dificuldade, apega-se mais ao Eterno e persevera, concentrando toda a noite em oração. Em uma visão, Yaakov, sabendo das promessas de Hashem, peleja com um Ish. A palavra Ish é homem. A Torá diz que não é um malach, é um Ish. Mas Ish também é o nome de uma categoria de anjo. O anjo que, amando de Hashem, lhe abençoa e muda o seu nome. De Israel, de Yaakov para Israel. Yaakov, confiando nas brachot e proteção divina, envia animais como presentes a Esav, antes do encontro, que ocorre de uma forma pacífica e calorosa. Yaakov segue então para a região de Shechem, onde sua filha Diná. Yaakov teve uma filha. Diná é violentada e raptada pelo príncipe local do vilarejo. E ele, após a isso, ele deseja tomá-la como esposa. Os irmãos Shimon e Levi, eles ficam revoltados com o ocorrido e eles, negociando, lhe impõem um Brit Milá para todo o homem daquele vilarejo, a fim de que os povos possam se unir. Essa era a proposta de Shimon e Levi. Mas, por trás disso, existia uma traição. Após o combinado ser feito, aproveitaram a fragilidade do Estado e atacaram o povoado, matando todos os homens em sua convalescência após a circuncisão, desagradando muito a Yaakov. Os Bnei Israel então partem para Betel e depois para Beit-Lehem. Lá Rachel dá à luz a Benjamim, o último filho de Yaakov, e em seguida Rachel falece no próprio parto. Yaakov e Esav, depois de alguns anos em paz entre os dois, enterram seu pai Isaac. Então, o contexto dessa parashá, dessa porção, é o retorno de Yaakov. Retorno de Yaakov. Primeiro, ele teve que enfrentar, no final da parashá anterior, ele enfrentou Lavan. Ele queria sair da terra que ele estava com seus filhos, com as suas esposas, com seus bens,
E Labão sempre tentava enrolar, enganar, mudar o salário. Jacó não conseguia sair de Harã, até que o Eterno chega e manda ele sair. Por causa dessa mitzvah, já primeiro estava no coração de Jacó. É interessante que quando Deus quer que a gente faça uma direção, primeiro ele trabalha aqui dentro, no desejo. Ele dá o desejo primeiro no nosso coração e a gente fica esperando aquela coisa acontecer até que vem uma direção do Eterno. Sai. Ele já tinha tentado, mas muitas vezes a gente tem que tomar uma atitude drástica. Não somente o desejo lá dentro, mas fazer a ação a partir do momento que a gente entende que o Eterno está chamando verdadeiramente. Ele dá a direção. Jacó teve que escutar a voz do Eterno. Vai para a terra que eu estou te mostrando. Já demorou. E Labão vem atrás dele. Quando chega diante de Jacó, Labão fala, ó, as filhas são minhas, os teus filhos são meus filhos, o gado é meu, ou seja, nada é teu. O inimigo vem para destruir. Mas Jacó faz um pacto com ele. Eu vou pegar as minhas coisas e vou entrar na herança do meu pai. Vou entrar na terra que o meu Deus prometeu a dar a mim e os meus filhos, não teus filhos. E eles fazem um pacto de paz. Uma coluna, daqui para cá você não passa e daqui para cá você não passa. Eu prometo que vou tratar bem suas filhas, não vou te atacar e você também não me ataca. Muitas vezes a gente tem que enfrentar os problemas de cara. Muitas vezes a gente fica prorrogando as coisas. O Eterno coloca o desejo no coração, o Eterno fala com todas as letras. Faça isso. E quando a gente faz, a gente tem a impressão de que, Deus chamou, Deus fez, então vai ser tudo bem, vai ser um mar de rosas. Muito pelo contrário. Quando Deus direciona, vai ter problema. Porque nós estamos num mundo onde existe oposição espiritual. Não é porque o Eterno te chamou, não é que o Eterno te deu a direção, colocou no seu coração para você fazer determinada coisa. Depois ele fala com todas as palavras, faça isso, e você vai e faz, acha que vai ser tudo bem. Não foi assim com Avraham Avinu. Quando o Eterno falou, Lech Lechá, vai para si mesmo, vai para dentro de si, ele chega em Canaã, tem fome. Não é um mar de rosas. Ele teve que ir para o Egito. Da mesma forma, Jacó volta para a terra, mas quando chega lá, tem 400 soldados para exterminar a vida dele. E foi Deus que falou para ele ir. Nós temos que nos acostumar com essas coisas. Porque o servo do Eterno não tem que olhar para as circunstâncias terrenas. Tem que ver o que está por trás. O que está por trás. O que está lá na frente. Isso é só uma barreira. É fácil eu falar assim, é só uma barreira. Se eu tivesse na pele de Jacó, eu ia estar com medo. Todos nós. Você imagina? 12 filhos ainda jovens, fora os servos, fora as mulheres, concubinas, as crianças, o gado, e ainda você ainda ficou manco, né? Não dá nem para lutar, você não dá. Jacó ficou manco, andava com dificuldade. Um dia antes do confronto,
ele estava com problema de caminhar. Esse é o Deus que trabalha conosco. Ele frustra todas as nossas esperanças de fazer conforme a nossa força. Ele frustra. E a gente, como pode, né? Se eu fosse pegar meu filho, filhão, você vai fazer isso pro pai, né? Pau meu carro, toma dinheiro para gasolina, né? E toma isso aí mais. Tranquilo? Seria o normal. Dá condições para ele cumprir aquela missão. Mas daí eu chego para ele e falo, olha, vai a pé. Não tem dinheiro. Tem dificuldade. E Deus assim faz com a gente. Porque Deus quer agir, meus irmãos. No caminho da missão, Ele coloca barreiras para que a gente não tenha a ilusão de achar que a gente vai conseguir fazer por nós mesmos. Ele faz circunstâncias para que a gente possa, no trabalho, sofrer, buscar, ter uma intimidade mais estreita com Ele e depois ver o milagre que Ele faz. Ele coloca peso, depois quando Ele tira o peso, a gente fala, ufa, Baruch Hashem, conseguimos. O eterno está na nossa frente. Jacó, ele segue esse caminho. E é interessante que quando ele separa de Labão, faz todo o pacto com Labão, de paz, o texto diz, lá em 32, 1 a 3, Jacó também seguiu seu caminho e encontraram os anjos de Deus, Malachim, em hebraico, Yaakov, Alach, Ledarehu, Vefneshu, Bo, Malachim, Elohim. Malachim, Elohim. Ele viu anjos do Eterno no caminho. E Yaakov disse, quando os viu, esse é o exército de Deus, e chamou o lugar de Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaf, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom. Por que a Torá fala que Jacó conseguiu ver um exército de anjos quando ele estava a caminho de Eretz Israel? É interessante, meus irmãos, que essa paraxá, como eu falei no início, ela é uma das paraxiot mais profundas, mais místicas. Quem consegue ver um exército de anjos? Quem já viu aqui? Jacó viu. Jacó viu. É interessante que nós estamos no mundo de Asiá, no mundo da ação. Só quem consegue ver um paralelo, o mundo espiritual, é quem o Eterno designou para que tivesse esse tipo de dom. Jacó, naquele momento, foi aberto os seus olhos e ele conseguiu ver um exército de anjos ali, naquele momento. Ele tinha visto anjos quando ele estava lá no Monte Moriá e viu a escada e via anjos subindo e descendo. Depois ele não viu mais. E aqui ele vê. Por que a Torá coloca isso? Porque o Eterno mandou um exército de anjos? Porque Jacó conseguiu enxergar. Existe uma barreira entre os níveis espirituais. Eu estava falando essa semana, no programa lá da Rádio 99, sobre os 7 céus. Estava falando sobre as camadas de níveis espirituais, onde nesse mundo de Asiá,
nesse primeiro céu, e principalmente no segundo céu, que existe um portal, que é a divisão, é o limite do mundo espiritual para o mundo físico, porque no segundo céu também, que é o espaço, nós temos elementos físicos, como planetas, gases, rochas, mas também é o lugar onde existe a divisão do terceiro céu para o segundo céu. É o portal espiritual onde os malachim, os seres espirituais, entram no céu físico. E quando esses malachim, esse exército do eterno, ele vem dos mundos espirituais. E eles chegam nesse mundo físico para um propósito. Propósito de guerrear a favor de Jacó. Um exército, ele só vem para guerra. Então nós vamos ver, por exemplo, outras pessoas que tiveram também esse dom. Lá em 2 Reis 6, 15 a 18, diz o seguinte: e o servo do homem de Deus, Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse ao profeta: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Elixá, o profeta Elixá, ele estava conseguindo enxergar a outra dimensão de um exército de anjos que estava ali para proteger Israel. E o exército sírio estava em torno da sua casa. Então o profeta Elixá orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejam. E o Eterno abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Elixá. E como desceram a ele, Elixá orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Elixá. Olha só que interessante. O profeta Elixá viu aquele exército de anjos. E ele pediu ao Eterno para que o exército sírio acometesse de cegueira. E assim, eles foram praticamente derrotados. Elixá consegue enxergar o mundo espiritual. Assim como Jacó conseguiu enxergar aquele exército que o Eterno tinha mandado, justamente naquele momento onde ele mais precisava. O momento onde ele mais estava angustiado. Então ele conseguiu ver o exército do Eterno, de anjos que iriam guerrear a favor de Jacó. E o próximo versículo diz: e enviou Jacó malachim. Olha só que interessante. Ele viu um exército de malachim e Jacó mandou o malachim. Mesma palavra, diante de Esaú. Então, na mesma fé, quando Jacó vê aqueles malachim, esses mensageiros de Deus, esses guerreiros, nesta mesma fé ele manda.
os seus mensageiros para Esav. Mas quando retorna aqueles mensageiros, retorna com uma má notícia. Esav está vindo com 400 homens. A palavra da Parashá é e enviou Malachim. E enviou Malachim. Yaakov era um mensageiro de Deus. Yaakov tinha sido separado para entrar na terra de Israel com seus filhos. E quando ele se dá conta, existe uma grande barreira. Ele enfrentou os seus adversários. O Eterno coloca grandes barreiras, mas para compensar, ele dá grandes dons. Quanto mais capacidade espiritual o Eterno tem nos dado, maior vão ser as barreiras para serem destruídas. Vale a pena? Vale a pena. Maior a vitória. Maior o nosso trabalho. Por isso, meus queridos, nós temos que dar graças a Deus quando vier tribulações. É o que Paulo fala, Jacó fala. Senhor, está pesado. Senhor, não vou aguentar. Espera só a vitória. Espera só a consequência. O Rav Shaul fala que Deus não dá um peso maior que a gente não possa suportar. Mas a gente sempre está nos limites. Sempre está nos limites. Quando a gente não está no limite, é que é um momento onde a gente já passou por um limite, então agora vem uma certa bonança. Mas não se iluda. As coisas acontecem, meus irmãos. E isso é para o nosso bem. Yaakov estava enfrentando, talvez, o maior desafio da sua vida. Ele enfrentou seu adversário porque Yaakov sabia que fora Hashem que tinha enviado. E ele deve obedecer a sua voz. Quando o Eterno nos chama, fala, Senhor, mas esse é tão difícil. Eu tento trabalhar, mas ninguém me ajuda. Eu tento trabalhar, só me acontece oposição. Eu tento trabalhar e agora quebrou meu carro. Como é que eu posso ir? Nós temos que obedecer a voz. Porque aquele que fez promessa é fiel. Baruch Hashem. Jacob teria uma missão de cumprir em Eretz. E ele sabia disso. O Eterno é fiel e poderoso para zelar pela sua palavra. Baruch Hashem. Gênesis 32, 6-8, e os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu servo Esaú, teu irmão, e também ele vem para se encontrar com 400 homens. Então Jacó temeu muito, e muito se angustiou, e repartiu o povo com ele que estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em dois, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Meus queridos, o que Jacó fez aqui? Ele agiu. Ele separou. Ele usou a cabeça. E fez uma ação física. Separou. Ele sabia que o Eterno tinha promessa, que o Eterno ia livrar, que o Eterno ia fazer tudo, e ele não deixou ao Deus dará. Ele fez a parte dele. Muitas vezes a gente fica aguardando o Eterno trabalhar, aguardando e não faz nada. O texto nos explica que, por mais que a gente tenha promessa, por mais que a gente sabe, lá no final vai ter vitória,
Porque é o Eterno que chamou. O Eterno não chamou para ser destruído. Ele chamou para a vitória. Mas eu corro risco. Até alcançar essa vitória, eu posso ter algumas perdas. Então eu vou minimizar essas perdas. Que muitas vezes essas perdas fazem parte do plano de Deus. Às vezes o Eterno quer cortar. Às vezes ele quer podar. Uma planta, para que ela possa crescer, ela precisa ter um momento de poda. Para concentrar a seiva nos galhos certos, nas folhas certas, onde vão dar os frutos. Galho morto, folha amarela, tem que arrancar. Porque ela está dividindo a seiva. E quando a gente está trabalhando no Eterno, o Eterno fala, ó, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Se a gente não tira, a gente não cresce. Jacó sabia que precisaria agir. Agir. Você está buscando um emprego novo? Não adianta só orar. Se você não fizer o currículo e entregar, vai ser difícil. Não é verdade? Precisa agir. Jacó agiu com estratégia. Nós temos que colocar a nossa cabeça para pensar. Quando a gente está na obra do Eterno, ver o que seria melhor. E ele também, além de separar, ele separa alguns presentes. Jacó era um homem generoso. E ele trabalhou segundo a interpretação que ele teve da circunstância. Ele analisou o irmão. O irmão, ele queria o quê? Quando ele vendeu a primogenitura, ele vendeu porque ele não deu valor nenhum para as coisas do Eterno. Ele falou, o que eu preciso de bênção? Se eu estou quase morrendo de fome aqui, né? Dá essa lentilha logo aí. Jurou, mas só que a intenção dele, quando Jacó recebeu a bênção de Isaac, ele também recebeu a bênção de primogênito. Não só o aspecto espiritual, mas o aspecto físico. O aspecto físico. Ou seja, os valores. Não estou conseguindo desligar esse telefone aqui, mas tudo bem. Baruch Hashem. Pronto. Desculpa, meus irmãos. Baruch Hashem. Então Jacó entendeu que Esav, ele estava interessado em bens materiais e não espiritual. E Jacó queria os bens espirituais. Quando ele negociou a bênção, ele não estava pensando no gado do pai, na riqueza do pai, mas ele estava pensando na herança espiritual que viria sobre ele, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, e a promessa de Deus. Então ele trabalhou com isso. Já que o meu irmão se importa com bens materiais, eu vou dar para ele o que ele quer. Bens materiais. Para Jacó, bem material não importava muito. Porque a prioridade de Jacó era o espiritual. E quando a gente tem a prioridade em espiritual, o Eterno nos dá os bens físicos também. Tudo que Jacó punha a mão prosperava. Lavão olhava e não acreditava o que acontecia. Vamos mudar agora. Agora as listradas são minhas, as malhadas são minhas, as lisas são suas. Só nascia do lado de Jacó. Não, agora vamos mudar. Vamos mudar agora. Agora as lisas são minhas e a malhada é sua. Só nascia. Tudo que Jacó colocava as mãos prosperava. Por quê? Porque a prioridade dele não estava ali. O coração de Jacó não estava na riqueza.
estava em Deus. Mas Deus supria ele sem ele se preocupar com essas coisas. Então, quando precisou dar presentes, ele deu tranquilamente, deu muito presente. E insistiu depois. O irmão não queria. Não, já tenho bastante. Não, faço questão. Fica com isso aí. Nós temos as nossas prioridades, meus irmãos. Esaú, na verdade, ele focava somente nesse mundo físico. Jacó, ele queria o que é mais precioso. Baruch Hashem. O texto continua, 32, 9, 12. E disse, mas Jacó, Deus de meu pai Abraham, e Deus de meu pai Isaac. Aqui, Jacó está clamando a Deus, na hora da angústia, quando ele recebe a notícia que vem 400 homens, ele busca o Eterno e diz, Deus de meu pai Abraham, Deus de meu pai Isaac, o Senhor me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e fartei bem. Jacó está questionando ao Eterno, Senhor, o Senhor falou que ia fazer bem, e eu estou vendo mal na minha frente. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizesse a teu servo. O que ele está falando? Jacó não está questionando a Deus ao ponto de falar, o Senhor está sendo injusto. Muito pelo contrário. Jacó está falando, eu sou pequeno perto das grandes bênçãos que tu me deste. Tu me deste muito mais daquilo que eu preciso, muito mais daquilo que eu mereço. Muito mais. Mas olha, Senhor, olha, porque com o meu cajado eu passei o Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó está declarando as bênçãos que Deus deu para ele, as promessas que Deus deu para ele. Na hora da angústia, por mais que ele tenha visto um exército de anjos, por mais que ele tinha tido essas promessas, na hora da angústia, não há ninguém que não fica com o coração tremendo. Não há ninguém que teme, que não tema. Esaú queria vingança. Ele tinha jurado que depois da morte do pai, ele iria matar Jacó. Meus irmãos, existe uma luta espiritual. O texto diz, Jacó, porém, ficou só. Ele primeiro passou, toda a família passou pelo riacho, e ele retornou para buscar uns vasos, e ali sozinho, durante a noite, ele ficou orando. Primeiro ele agiu, e ele foi clamar ao Senhor. Ele fez a sua parte, e agora ele foi buscar no Eterno, para que o Eterno faça algo em seu benefício. E o texto diz, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem. A palavra aqui é ish, é homem mesmo. Até a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e o deslocou. A coxa de Jacó, lutando com ele. Aqui, meus irmãos, o texto diz que um homem lutou. Mas que homem era esse? E que luta é essa?
Então, nossos sábios vão dizer que uns dizem que foi o anjo de Esaú que lutou com Jacó. Outros dizem que foi o próprio Rassatã que lutou com Esaú. Outros dizem que foi um anjo do Eterno, o próprio anjo do Eterno, enviado pelo Eterno, que até o abençoou e mudou o seu nome. E a gente entende alguns relatos das Escrituras que o Eterno que muda o nome. E depois Jacó fala assim que ele viu Elohim. Estão muitas interpretações, mas nós vamos ver que existe uma luta espiritual. E essa luta espiritual não acontece nesse plano. Existe um lugar no nível espiritual onde existem acusações contra os filhos de Deus. Estou falando do quinto céu. Um nível acima do quarto, onde está o templo sagrado, o templo celeste. Nós vamos ver que o próprio texto de Jó, por exemplo, diz que os filhos de Deus se reuniram e com ele veio Rassatã acusar Jó. Apocalipse diz que esses Shedim serão expulsos do céu. Aqueles que acusam os santos. Nós temos que entender que diante de Deus, o acusador, a própria palavra Rassatã, quer dizer o acusador, acusa a mim e acusa você, diante de Deus e dos seus anjos. Existe uma guerra espiritual, em dimensões espirituais. Nós vamos ver, por exemplo, o texto de 1 Reis 22, que vai falar sobre algo interessante. Eu vou até ler aqui, um pouquinho antes, desde o 15, dizendo o seguinte: E vindo ele ao rei, e disse-lhe Micaías: Iremos a Ramote, a Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, será bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me falasse senão a verdade em nome do Senhor? Porque o profeta aqui, quando falou, sobe que o Eterno vai dar na sua mão, ele estava sendo sarcástico, ele estava sendo irônico, e o rei percebeu isso. E o rei questiona ele, e daí ele fala a verdade. Então disse ele: Vi todo Israel disperso nos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Esses não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, as palavras do Senhor. Vi ao Senhor sentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. Aqui ele vê o quinto céu. Aqui o profeta vê os malachim diante do Eterno. E disse o Senhor: Quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro dizia de outra maneira. Um dos anjos falava: Não, vamos fazer assim. Outros: Não, vamos fazer assim. Estamos numa corte celeste,
Então saiu um espírito que se apresentou diante do Eterno e disse: eu induzirei. E o Senhor perguntou: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Apareceu um Shedim no meio da corte, no quinto céu, e falou: eu vou ser o espírito de mentira na boca dos profetas, para que Acabe, perca a guerra e morra. Agora, pois, eis que o Eterno pôs um espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Meus queridos, nós não temos que ser ingênuos. Nós temos que entender as Escrituras e saber o que ocorre no mundo espiritual. Quando nós falhamos diante do Eterno, existem acusadores, espíritos malignos saem muitas vezes com a permissão do Eterno para trazer disciplina contra os inimigos de Deus. Mas Baruch Hashem, nós temos um advogado, Yeshua HaMashiach. Quando vem a acusação contra nós, nós temos escudo de Abraham. Nós temos aquele que nos tomou sobre si as nossas transgressões. A partir do momento que nós pedimos perdão, a partir do momento que nós fazemos techuvá, largamos o pecado e andamos em santidade, nós temos um advogado fiel que fala: ele não tem culpa. A culpa dele está sobre mim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A luta que tinha Yaakov com esse anjo não era uma luta física, não era uma luta no mundo terreno, mas era uma luta espiritual. A acusação contra Yaakov veio: ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu pai. Mas o Eterno perdoou Yaakov. Mas Yaakov se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E ele lutou. E ele sabia que ele tinha a promessa de Deus. E ele lutou. Essa promessa é minha. Não abro mão. O Eterno me deu. E eu vou ser persistente em receber essa brachá. Essa brachá é minha. Esaú quer riqueza, ele quer bens materiais, eu abro mão. Mas o que eu não abro mão é da minha bênção espiritual. Isso eu não abro mão. E o Malar queria ir embora, e ele falou: não vou deixar você ir. Aí já envolve a questão física e espiritual. E por enquanto que você não me abençoar, ele poderia ser um Malar do Eterno, ou poderia ser também um Malar, um Shedim, seja qual for, a Abrahá tinha que ser dada. Yaakov tinha que vencer isso espiritualmente. Eu não vou abrir mão até que seja pronunciado Abrahá, que o Eterno já me deu. Que seja reconhecido no mundo espiritual aquilo que é meu. Meus achim, é muito interessante essa questão das regiões celestiais. Quando o Rav Shaul fala que o Eterno nos dá brachot espiritual nas regiões celestiais, existe um local onde as brachot, elas ficam esperando para que quando o recipiente nesse mundo físico se abre, ela possa
preencher as brachot, ela vem do trono de Deus e passa por todas as camadas espirituais. Quando chega no mundo físico, ela espera. Ela espera até que se cumpra o momento certo e aquilo se realiza. O Eterno já tinha dado Abraham para Jacó, mas faltava ele estar apto. Faltava ele o quê? Enfrentar o irmão. Jacó saiu fugido, com medo. E agora ele tinha que confrontar o irmão, pedir perdão para o irmão, para que ele pudesse receber Abraham. Abraham já tinha dado mas ela estava pairando sobre a sua cabeça. A partir do momento que ele volta para Eretz, o Eterno fala: você vai voltar, eu vou te dar essa terra, mas antes você tem que se arrumar com o seu irmão. E quando ele abre mão do físico, quando ele faz a poda, tira aqueles galhos velhos, aquelas folhas velhas, abre mão de tudo e fala: agora eu estou na mão do Eterno. Ele recebe. O inesperado acontece. Quando ele vê o irmão chora, abraça, se beijam. Aquele que iria destruir a sua vida agora, de uma hora para outra, muda de ideia. Muda de ideia. É interessante que esse anjo, depois ele fala: vou mudar seu nome agora. Agora você é Israel. Quem foi que mudou? Deus. Agora, foi um anjo ou foi um Shedim? Não importa. Deus usou alguém para mudar o nome de Jacó. E o texto diz: e mudou o nome por quê? Porque lutou com Elohim e com os homens e venceu. Olha só que interessante. Lutou com Elohim e com os homens venceu. Nós vamos ter, ele lutou com quem? Com Elohim e com os homens. Mas que homem é esse? Se ele lutou somente com o anjo, olha só que interessante. Quando ele luta com o anjo espiritual, ele já vence os 400 homens. Porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois se materializa. Isso vem mostrar para a gente que quando a gente tem que lutar por uma coisa, a gente tem que lutar primeiro no mundo espiritual. Conquistar as coisas no mundo espiritual. E depois, quando a gente vai agir pelo mundo físico, já está ganha a batalha. Os 400 homens já estavam mortos. Tinham sido vencidos. Porque ele venceu na oração. Ele venceu na tefilá. Ele venceu porque ele não queria tirar. Ele falou: não largo de você. E por enquanto que você não declarar a minha brachá, que já existe. A gente aprende coisas interessantes nessa paraxá. Coisas profundas. E é interessante, diz aqui, ó, ele lutou com Elohim e com os homens, prevaleceu. Podemos entender também que se ele lutou com Elohim e com os homens prevaleceu, com os homens nós sabemos que ele prevaleceu. Mas com Elohim prevaleceu? Ou Elohim estava com ele e prevaleceu sobre os homens? Lutou com Elohim, ao lado de Elohim, e venceu os homens. Entendem isso? O Eterno está conosco.
o Eterno, ele falou, você vai na frente, e eu vou na sua frente. A arca do Eterno ia na frente do exército, mas o Eterno ia na frente. Nós conseguimos as coisas físicas quando conquistamos primeiro as coisas espirituais. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas físicas para conseguir as coisas espirituais. Porque um soldado não consegue ir na batalha, que ele está muito pesado. Ele tem que ter agilidade. Ele tem que ter os seus lombos cingidos. As roupas antigamente eram túnicas. E se ficasse soltas, na hora de correr, de pular, aquilo ia atrapalhar. Então eles colocavam um cinto, que era um pano, enrolava aqui e a roupa ficava grudadinha no corpo. Cingia os rins. Nós precisamos nos preparar para uma batalha espiritual. Muitas vezes, largando mão de coisas que nos atrapalham. Largando mão de coisas que podem nos atrapalhar. A tefilá é a arma espiritual mais poderosa. Porque tefilá não é um monólogo, meus irmãos. Não é só você que fala. Deus quer dialogar. Quando nós oramos, nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para também escutar. É muito chato quando a gente vai conversar com uma pessoa e só ela fala, não é? Tem gente que é assim, não para de falar, fala, daí você fala um pouquinho e ela... Você não consegue conversar. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos em tefilá, conversando com o Eterno, colocando a nossa angústia, colocando a nossa necessidade diante do Eterno, lembrando não para Ele, mas para nós mesmos das promessas que Ele fez para nós, nós temos que também esperar que Ele fale conosco. E o Eterno fala. A partir do momento que a gente se cala, a partir do momento que nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, a partir do momento que nós deixamos que o Eterno possa se comunicar conosco a partir de uma série de coisas, seja em sonhos, num estudo, numa palavra, aqui na Britolano, nesse momento onde nós estamos aqui. Tenho certeza que o Eterno tem falado com cada um de nós. Primeiro comigo e também com vocês também. Baruch Hashem. Com cânticos, com louvores, na palavra, o Eterno fala. A tefilá de Yaakov mudou a sua vida. Essa paraxá, ela vai nos ensinar que o Eterno estabelece leis espirituais. Leis espirituais. E estas leis, se nós cumprirmos a palavra do Eterno, essas leis, elas acabam trazendo consequências espirituais sobre nossas vidas. Porque é uma lei, como uma lei física. Se você joga esse copo, ele vai cair no chão, se eu soltar a minha mão. É uma lei física. Acontece. No mundo espiritual existem leis espirituais que acontecem as coisas. Nós temos que identificar essas leis. Nessa paraxá nós vamos ver Yaakov cumprindo essas leis. Deus trazendo circunstâncias para que ele possa identificar essas leis. Rav Shaul fala, para finalizar, que nós não lutamos nem com a carne nem com o sangue.
lá em 6, 10 a 12, ele vai falar dessa questão dos lugares celestiais. Diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satã, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Não é aqui, é num lugar celestial, onde nós podemos ter acesso, através do quê? Da oração, do clamor, dos cânticos, dos louvores. 13 a 18, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Agora vamos pegar essa armadura e vamos colocar em Jacó agora. Estai firmes, pois cingidos os vossos lombos, como eu falei para vocês, com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, a verdade é aquela que vai nos dar estabilidade. A verdade é aquilo que vai nos dar, na hora da guerra, vai nos dar o quê? Esqueci a palavra. Segurança, certeza, mas agilidade. A sua roupa não vai te atrapalhar, porque se você tem a verdade é desde o começo até o fim. Você sabe que é verdade, então você vai direto. Se tem mentira no negócio, daí você tem que tomar cuidado. Quem mente, ele tem que tomar cuidado no que falar para não desmentir aquele que ele falou, não é? Não tem segurança, não tem agilidade. Nós temos que ser verdadeiros, trabalhar com a verdade, meus irmãos. Cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é couraça? Colocar no peito, de ferro, contra dardos. Bati o dardo, pum, cai no chão. Couraça da justiça. O que é a justiça? É a ação da obra de Yeshua HaMashiach sobre nossas vidas. Ele nos protege. Podemos errar, nos arrependemos, nós temos o perdão. A acusação contra os filhos de Deus não prevalece. Nós temos que ter ações, manter a verdade e a justiça, fazer a justiça nos mínimos atos. Jacó estava firme em andar na presença do Eterno e em santidade. Ele honrou o Labão. Ele andou em santidade, tentando fazer o que era justo. Calçado os pés na preparação das boas novas da paz. Boas novas é salvação. Através da graça do Eterno, transmitir a mensagem de redenção aos povos. Jacó foi um homem que falou sobre a justiça de Deus. Ele deu o testemunho na casa de Labão. E Deus o abençoou, e as pessoas olhavam para ele. Esse é um homem abençoado por Deus. Por quê? Porque é um homem justo. É um homem que anda nos caminhos do Eterno. E com isso ele transmite. As pessoas querem ser igual. Eu quero esse Deus. Israel foi espalhado por todo o mundo para que todo mundo visse como o Eterno trabalha com seus filhos. Se eles fazem a justiça, se eles andam nos caminhos do Eterno, são abençoados. Se eles fazem a maldade, se eles fazem a injustiça, eles são disciplinados. Tanto na bênção como na maldição, o exemplo está sendo dado. Por isso que é um povo sacerdócio real entre as nações.
Jacó tinha uma missão: ser sacerdócio real e ensinar os seus filhos a isso. Em Gênesis 18, 19 diz: porque eu o tenho conhecido, Deus falando sobre Abraham Avinu, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraham o que acerca dele tem falado. Existe a necessidade da ação, a testemunha, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Jacó teme o inimigo, mas ele não se intimida. Ele podia pegar sua família, atravessar o rio de novo e voltar para a casa de Labão, fugido. Afinal de contas, eram 400 soldados contra ele. E ele fez o quê? Enfrentou. Ele dividiu, separou presentes e foi lá clamar ao Eterno. Venceu na oração e recebeu as brachot. E ele teve fé. Eu não te largo, e por enquanto que você não declarar que eu sou abençoado, porque ele já tinha sido abençoado, meus irmãos. Ele já foi abençoado. Só que faltava se materializar. Faltava o mundo espiritual declarar. E é isso que nós temos que lutar. Você tem promessa. Eu tenho promessa. Luta para que seja realizada essa promessa. Porque Deus já te deu. Deus já me deu. Só falta o mundo espiritual declarar. É tua. Porque Deus já declarou. Você já sabe que é. Só falta o mundo espiritual dizer. É tua. Toma posse disso. Com fé. É o escudo da fé. Onde você vai guerrear é uma arma de defesa. Vão vir contra você barreiras, vão vir contra você acusações, vão vir contra você uma série de coisas. Mas com o escudo da fé. E esse escudo da fé é meu. Deus me deu. Deus está comigo. Ninguém toma de mim. E eu vou ficar até o fim. Não vou largar. Baruch Hashem. Ninguém se intimida. Tomai também o capacete da salvação. Jacó estava firme nas promessas para a sua vida. Ele fala: Senhor, o Senhor falou para eu ir para a terra que o Senhor ia me abençoar. Está vindo essa multidão contra mim, mas eu vou enfrentar. Porque eu sei que o Senhor é comigo. E contra tu, nada. Quem poderá contra os filhos de Deus? Quem poderá contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será para vencer? Porque está cheio de inimigo. Está cheio de inimigo. Mas quem poderá vencer? Se Deus está conosco. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o Ruach, está em nós, que nos direciona para a vitória. A palavra é o que nos faz triunfar. Não é a nossa eloquência, não é a nossa lógica, mas é a palavra. Baruch Hashem. Maneja bem essa palavra. É a palavra de vida. É a palavra que nós vamos utilizar para a luta espiritual. Nós não vamos vencer, meus irmãos, lutando e chorando. Não vamos vencer somente clamando ao Eterno, tem misericórdia. Nós vamos vencer uma luta espiritual com autoridade espiritual, vestido com todos os aparatos, todas as armas de guerra. E essa arma aqui é uma arma não de defesa, mas é uma arma de ataque. A gente entra numa luta
não somente com couraça, com escudo, com capacete, com sandálias, só para se defender. A gente pode nos proteger, mas a gente não atinge o inimigo. O inimigo ele é atingido com arma de ataque. E a arma de ataque é a palavra. Se você conhece bem a palavra, se você sabe das suas promessas, então você vai declarar no mundo espiritual o que você aprendeu aqui. E somente assim nós conseguimos vencer. Conquistar aquilo que já é nosso. Porque quem nos dá não é a força do nosso braço. Deus já deu, mas está num lugar ali, no mundo espiritual. Para conquistar aquilo, nós temos que derrubar as barreiras. E isso Deus faz, porque é um plano de Deus, para que a gente possa crescer. Deus não dá as coisas de bandeja nas nossas mãos. Nós temos que lutar muito para conquistar as coisas espirituais que Deus nos dá. Para finalizar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Ruach, vigiando, olha só, orando, pedindo, suplicando por proteção, utilizando a autoridade que nos foi dado, vigiando. De longe a gente já vê, aquilo ali pode me dar algum problema. Vamos orar, vamos buscar, vamos agir no físico para evitar esse tipo de problema. Vigiar, orar e vigiar. Orai e vigiai. É o que Yeshua nos fala. Orai e vigiai. Vigiando nisso com toda perseverança. Quando fala em perseverança, está falando que nós estamos em lutas constantes, então temos que nos animar, cada vez mais. Está desanimado? Ore, busque a Deus, jejue, vai estudar a palavra. Não fique em casa, vem na Britolã, vai numa congregação. Aqui a gente toma uma injeção de ânimo. Baruch Hashem, vamos sair todo mundo aí animado. A luta não vai parar, meus irmãos. Mas o inimigo vai sentir que nós estamos mais fortes depois que nós tomamos essa injeção da palavra de Deus.